passar horas negativando termos de busca, ou tem um analista que fica lendo listas e listas de termos para achar pontos para negativar? Então esse vídeo aqui é para que você crie o seu próprio agente particular de negativação de termos de busca em inteligência artificial e não precise mais perder tempo com esse tipo de tarefa manual. Show? Essa automação aqui você vai poder utilizar em qualquer LLM que você quiser. Então você pode usar no ChatGPT, você pode usar no Llama, pode usar no Gemini. Só que alguns LLMs vão sair melhor fazendo essa análise e outros vão sair um pouco pior. Para fazer isso aqui, eu vou usar uma plataforma chamada Tez AI, que vai centralizar para a gente todas as IAs e vai permitir que eu troque de LLM ao longo da conversa. Então, eu posso escolher aqui um pedaço da conversa com o ChatGPT, outro pedaço com o Llama, e facilite bastante a minha vida na hora de mostrar isso aqui para vocês. Show? Vamos começar. Como é que isso aqui vai se dar? Como é que isso aqui vai correr? Vou mostrar para vocês o prompt que eu estou usando para fazer essa análise e quais recursos também vão ser utilizados para fazer essa análise. A primeira coisa que a gente vai começar fazendo é contextualizando como a IA deve agir. Então eu vou dizer para a IA, vou abrir o meu chat, pode ser o chat GPT, não importa onde você está usando, abrir o meu chat, eu vou dar contexto para ela. Então, o que eu vou dar? Vou falar, olha, você é uma assistente de análise de campanhas de Google Ads e o seu objetivo é analisar a efetividade de uma campanha com base numa tabela de dados fornecida. Aí eu vou contextualizar para a IA o que tem na minha tabela. Nesta tabela, eu importei do Google Ads. Então, se você entrar lá, nos termos de busca do Google Ads, você consegue fazer um download daquela lista de termos no período que você quiser para fazer a análise que você quiser. Show? Então, pega aquela lista, faz downloads das métricas que te interessam e coloca aqui. Para mim, as métricas que interessavam eram o próprio termo de busca, o custo, as conversões que aquele termo teve e a taxa de conversão. Show? Então eu coloquei só essas 4 métricas, mas eu poderia ter colocado mais métricas se eu quisesse. Eu vou pedir algumas coisas específicas para ele e vou até explicar para vocês por que eu estou pedindo essas coisas. Vamos começar contextualizando qual que é o exemplo que a gente vai dar aqui. A gente vai estar usando uma imobiliária. Então, o que eu vou querer analisar? Se os termos estão alinhados com a proposta ali do meu grupo de anúncios, se eu não estou aparecendo muito para termos concorrentes. Quero ver se tem termos que estão gastando muito, mas não geraram nenhuma conversão. Então, eu quero fazer uma análise geral dos termos de busca. Primeira coisa que eu vou pedir para ele é que ele vai ter que identificar, e para isso, a IA generativa que eu falo, a IA que tem essa capacidade de formação de texto, ela é muito boa. Para fazer análises subjetivas. Então, imagina que você realmente tivesse que fazer essa campanha onde você negativa os concorrentes. Eu tenho uma outra campanha de concorrentes e nessa campanha específica eu não quero aparecer os concorrentes, então eu vou ter que negativá-los. Se eu precisar fazer isso manualmente, eu vou ter que procurar todos os concorrentes da cidade, todas as imobiliárias, ou pelo menos as mais importantes, pegar esses nomes, montar uma lista e fazer uma lista de negativação. Depois que eu fizer essa lista de negativação, eu vou ter que ver toda semana ou todo dia, dependendo do tamanho da sua conta, vou ter que abrir a lista dos termos que estão sendo ativados e procurar por nomes de corretores ou de concorrentes e negativá-los manualmente. Eu não tenho como criar nenhuma regra para isso dentro do Google Ads, porque eu não sei os nomes que os concorrentes. Podem ter milhões de nomes de concorrentes que eu desconheço. Então eu só começo a conhecê-los a partir do momento que eles são ativos e eu leio. Não tem como uma automação fazer isso para mim. Não tem como filtrar pelo nome do concorrente, porque eu não sei o nome de todos os concorrentes. A IA consegue pegar a lista e como ela tem, aí, entre aspas, tem uma certa inteligência, ela consegue identificar o que é o padrão para um nome de marca. Então, ela consegue identificar que uma determinada coisa significa uma marca, ou que um determinado nome é um nome de pessoa e pode ser um nome de um corretor. Nesse caso, mas aí você pode estender para outros raciocínios. Eu pedi aqui para ele identificar termos de busca que tiveram alto custo e não geraram nenhuma conversão, e listar para mim, trazer uma lista. E também pedi para ele identificar termos de busca que não parecem estar relacionados à minha palavra-chave principal. E eu dei a minha palavra principal aqui. Eu queria comprar casa em Piracicaba. Observação. Os exemplos que eu vou usar não são para um grupo de anúncios de comprar casa em Piracicaba. O anúncio é para um grupo de aluguel de casa em Piracicaba. Os dados que eu vou dar para a IA. Por que eu fiz isso? Eu queria saber se ele ia identificar, se a IA conseguia identificar
se eu colocasse um grupo de anúncios de aluguel, se ela ia conseguir ver que isso tá desalinhado, que eu tô aparecendo mais para aluguel do que para comprar. Então, coloquei aqui uma palavra-chave de comprar casa em Piracicaba para ver se ele consegue reconhecer que o meu grupo de anúncio não é sobre comprar casa. E pedi aqui para ele fazer uma lista e retornar também. O que eu coloquei e que é um excelente ponto para quem está começando a fazer prompts, seja para trabalhar com marketing digital ou não. Eu estou começando a fazer prompts em IA. Primeiro, eu especifiquei o que eu queria. Isso é importante para a IA saber exatamente o que você quer e te dar um resultado adequado com o que você está procurando. Só que quando eu fecho muito o que eu quero, e eu especifico muito o que eu quero, eu perco o ponto positivo que é a IA me mostrar coisas que eu não estava imaginando, ou que não me passaram pela cabeça. Então eu coloco um quarto elemento aqui no meu prompt, que é deixar livre para ela me trazer coisas que eu não pensei. Então o que eu falo para ela? Olha, depois que você fez as 3 análises que eu queria, me forneça qualquer análise ou insight que você julgar relevante com base nos dados fornecidos. Então eu dei um espaço no meu prompt para IA, além de me entregar o que eu quero, também ser criativa e me trazer outras coisas. Eu pedi para ela esperar, me aguardar e eu enviar a lista de termos. Aí ela falou, tudo bem, ficarei aguardando. E eu enviei a lista de termos. Como é que eu enviei isso? Na forma de planilha. O meu chat aqui dentro da Tese AI, ele pode receber diversos tipos de documento na base de conhecimento. Então eu poderia colocar um áudio, um Google Sheets, um PDF. E no caso eu coloquei um Google Sheets. Ele já está aqui dentro da minha base de conhecimento. Então se eu abrir a minha base de conhecimento aqui, eu tenho um relatório de termos que está igualzinho à forma que ele veio do Google. Tá? Então, como eu baixei lá do Google Ads, eu coloquei aqui dentro a planilha. Aí ele vai fazer análise para mim. Essa primeira análise eu rodei no modelo de LLM mais simples. Então, um ponto que é interessante vocês saberem. O que é um LLM? É um Large Language Models. Então, basicamente, são todos esses modelos de conversacionais que trazem uma resposta para você. ChatGPT, Gemini, Llama, todos esses são LLMs. Alguns LLMs são treinados para coisas específicas. Então, o ChatGPT vai ser melhor numa coisa que o Gemini não é. E o Gemini vai ser melhor numa coisa que o Llama não é. E a Tese AI, o modelo da Tese AI vai ser melhor numa coisa que os outros 3 não são. Então, eles têm funções específicas. Não é sobre melhor ou pior. Não é para você escolher o seu modelo do coração. É sobre cada um ter sua própria função. Então eu fiz esse pedido aqui no modelo mais simples e no modelo mais barato, que tem pouco custo computacional. E ele me trouxe uma resposta que para mim não foi muito aceitável, eu não gostei muito. Olha, ele traz aqui relacionados a concorrentes, imobiliários ou corretores. Parece que ele pegou vários condomínios, mas ele não conseguiu identificar muito bem o que era o nome de uma marca, ou o que era o nome de uma empresa, ou o que era o nome de uma pessoa, e me trazer aqui o nome dos concorrentes. Então ficou meio misturada e meio suja essa lista. E você vê que a análise dele não está tão completa. Quando eu pego para ele trazer itens não relacionados, ele traz várias coisas, mas também traz coisas que são relacionadas. Não tá tão legal esse resultado que ele gerou aqui para mim. Ó, quando eu pedi para ele trazer termos de busca com alto custo, sem conversão, ele me trouxe até 2 termos, mas não trouxe nenhum dado relacionado a isso para me confirmar que era isso mesmo. Olha só, tô perdendo a voz, gente. Já tô falando tanto com vocês. Vou beber um pouquinho de água. Então, qual que é a vantagem, gente, de eu ter um chat que ele é múltiplo LLM? Show? Qual que é a vantagem? É que eu posso ter uma resposta, não ficar satisfeita e simplesmente trocar o LLM. Então, o que eu fiz? Eu pedi para ele refazer a análise completa, só que dessa vez eu escolhi o modelo Tese AI V3. Esse é um modelo muito mais robusto, que consegue fazer análises muito melhor que o modelo mais simples que eu tinha usado antes. Então, eu simplesmente pedi refaça e troquei o LLM que eu tinha pedido. E olha que incrível, só de ter trocado o LLM na conversa, só de ter trocado o modelo aqui para Tese AI V3, eu já consegui um resultado muito melhor. Olha como claramente essa busca, essa lista aqui, parece nomes de marca, nome de empresa. Ó. Cardoso Imóveis, MPX, Bartolomeu blá blá blá. São várias coisas que claramente parecem nomes de marcas. Ou que parecem nome de corretores. Então ele identificou para mim os concorrentes muito bem, o Tese AI V3. Com relação a termos de busca com alto custo sem conversão, ele traz o termo, traz o custo para eu fazer a análise. Quais foram os termos?
Ele também traz aqui, ó, palavras-chave não relacionadas a comprar casa. Então, coisas que não estão relacionadas a comprar casa. Alugar casa, kitnet, aluguel, apartamento, que não é casa, flat, quarto, que também não é casa. Então, ele conseguiu identificar coisas muito pertinentes que não estão relacionadas com a palavra-chave que eu pedi. Então, ele consegue tanto pegar palavras relacionadas como não correlacionadas para você poder fazer a exclusão. E olha como ficou incrível essa análise aqui, que ele faz por conta própria, na parte 4 de adicionais. Ó, ele vê que a campanha parece estar focada em aluguel. Lembra que eu falei que o grupo que eu coloquei era um grupo de aluguel? E que eu tinha botado tentando enganar a IA? Ele percebeu, ó. Percebeu que a campanha parece estar focada em aluguel e não em compra de casas. Que eu tô aparecendo para apartamento, kitnet, flat, que não tem a ver com a minha busca. Que a maioria dos termos não gerou conversão. Ele me trouxe uma análise muito completa. Incluindo me trouxe sugestões. Que eu devo revisar minhas palavras negativas e incluir itens não relacionados. Ele trouxe sugestões do que eu tenho que fazer agora nesse passo a passo. E o que é mais legal disso ser um chat? Eu posso continuar conversando com essa análise. Então, em algum ponto da análise não me deixou satisfeita, ou eu queria que ele aprofundasse em algum ponto. Então eu pedi, olha, você pode me sugerir, com base na sua análise, uma lista de palavras-chave para negativar? E olha que lista pertinente. Lembra que meu grupo, minha palavra-chave é comprar casas em Piracicaba, tá? Então eu tô focada em compra de casas. Ele me sugeriu tirar alugar, aluguel, locação, apartamento, kitnet, flat, quarto, mobiliado, imobiliada, edifício, condomínio. Olha que sensacional. Ele me trouxe uma lista que faz todo sentido. Ó, prédios e bairros específicos que não são o foco de venda, nomes imobiliárias ou de concorrentes. Olha que interessante essa lista. Continuei conversando com ele, não bastante. Falei, olha, quais bairros estão aparecendo mais nos meus termos de busca? E ele conseguiu dimensionar para mim quais bairros de Piracicaba estão aparecendo mais nos meus termos de busca. Então, se eu quiser vir aqui e ver, eu não tenho nenhuma casa para alugar no bairro alto, eu quero negativar. Eu já consigo saber que eu estou aparecendo no bairro alto. Cara, olha que fantástico. Então eu posso continuar conversando com esse chat, tirar mais coisa dele. E no final, em poucos minutos, assim, nem 10 minutos, eu consigo fazer uma bela de uma negativação de termo para uma conta inteira, fazendo análises muito mais complexas do que eu conseguiria fazer na mão. Muito mais complexas. Então, a vantagem de usar IA é isso, gente. A vantagem de usar IA é a gente conseguir essa questão de praticamente ter um estagiário pra gente, praticamente ter um analista. Então, ao invés de você olhar para aquela tarefa e pensar assim, vou chamar meu estagiário para fazer, vou mandar o estagiário revisar essa lista de 5.000 termos, você vem aqui em 10 minutinhos e você resolve. Aí imagina que você pode fazer a mesma coisa colocando aqui uma tabela ao invés de termos, uma tabela de campanhas. Ou que você pode vir aqui e colocar uma tabela com uma série temporal de alguma coisa. Ao invés de ser termo, com as suas palavras-chave ou com seus grupos de recursos. Então você consegue fazer muita coisa com a IA. E é o que eu pretendo ensinar vocês a fazer nos próximos vídeos. Show? Então, se você quiser mais coisa, comenta aqui, se inscreve no canal pra gente continuar explorando IA no marketing digital.